Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e te chama. Estava morto, mas revivi. Era perdido, mas me encontrei. Não por mim mesmo, e sim pelo amor das mãos de Cristo, quando Ele me tocou. Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou, quando Jesus me tocou. Cristo renova os dias meus, eis uma prova do amor de Deus. Entrega a Cristo todo temor. Jesus salvou-me quando Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. Quando Jesus me tocou, Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou, quando Jesus me tocou, me tocou. Jesus sempre chega, ainda que alguns o tenham por atrasado, mas ele sempre chega. Pode que ele chegue atrasado no relógio do homem, na concepção humana, mas ele sempre chega no tempo certo, no momento exato. Deus nunca se atrasa. Volto a dizer, às vezes ele se atrasa dentro do ponto de vista humano, mas ele sempre atua, ele sempre age no momento exato.
E nós temos este texto sagrado que foi lido no programa de hoje, do livro de São João, capítulo 11, versículo 18 em diante, sobre Marta, Maria e Lázaro, uma família que conseguiram fazer amizade com Jesus, uma família que achou graça diante dos olhos de Jesus. Eu ouvi dizer certa vez uma história de um pregador, e ele disse: Jesus até mesmo morou algum tempo na casa do seu amigo Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Criaram uma amizade, fizeram um elo familiar. E Jesus, a Bíblia mesmo nos mostra isso de maneira clara, que ele era muito amigo de Lázaro. Agora nos chama muito a atenção, Jesus era amigo de Lázaro. Sabiam vocês que a Bíblia disse que Lázaro era um homem pobre? Um homem tão pobre, mas tão pobre, que muitas vezes lhe faltou saúde para trabalhar. Lázaro era um homem que muitas das vezes ele tinha que pedir esmolas. A Bíblia até mesmo mostra que na noite que Lázaro morreu, ele estava à porta de um rico, comendo migalhas que saíam ou que caíam da mesa do rico. Daquele rico insensato, aquele homem louco que aparece no livro de São Lucas, capítulo de número 12 ou 16. E nós encontramos que este homem pobre, homem miserável, diante dos olhos humanos, ele fez amizade com Deus, porque Jesus era Deus. E se alguém fosse medir a espiritualidade de Lázaro, pelo quanto de bem financeiro ele possuía, obviamente Lázaro seria julgado pela sociedade, julgado pela religião, a religião que apenas visa a prosperidade. A prosperidade é que eles usam para medir a espiritualidade da pessoa. Lázaro, então, não teria nenhuma espiritualidade. Lázaro seria tido como um homem de nível espiritual. Seria considerado um homem que não tinha nenhuma amizade, nenhuma intimidade com Deus. Mas, na verdade, a Bíblia mostra que Lázaro e Jesus, eles eram amigos. Eles eram muito amigos. Você encontra na ressurreição de Lázaro que Jesus chorou. São João 11, 35. E no verso 36 disse: os judeus disseram: vede como ele amava Lázaro. Ele chorou. Alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer também com que este não morresse? Jesus amou muito a Lázaro a ponto que chorou. E não era qualquer coisa que fazia Jesus chorar. Não era qualquer coisa que deixava Jesus tão emotivo assim. Mas Jesus chorou porque Jesus era amigo do homem pobre. Jesus era amigo daquele homem que seria ele rejeitado. Ele não tinha tantos atrativos para a religião do dia. Muitas vezes a religião, ela não está procurando Lázaros, homens pobres e cheios de chagas. Como diz a Bíblia, Lázaro jazia em chagas na porta de um rico. E ali ele morreu e foi para o seio de Abraão, o pai Abraão. Mas o importante é que ele era amigo da pessoa mais importante que existia naqueles dias,
amigo de Jesus. E quando você é amigo de Jesus, você tem tudo. E este é um dos grandes males no dia que nós estamos vivendo. Os homens estão perdendo a amizade com Deus, estão perdendo o companheirismo com Deus. Estamos percebendo que dia após dia as igrejas, e por que não dizer os líderes, os chamados às vezes filhos de Deus, estão perdendo o contato, estão perdendo a comunhão. Jesus não faz mais parte da sua família muitas vezes. Aqui havia um grande diferencial. Marta e Maria estavam sim tristes, porque haviam perdido o seu irmão. Estavam sim feridas, as duas. Claro, óbvio. Quem não sente a dor da perca? Quem não se sente entristecido? Marta e Maria estavam feridas, sentindo a dor da perca. Mas elas tinham amizade com Jesus. Jesus fazia parte da família de Marta, da família de Maria. E nós encontramos que Marta sabia bem quem era Jesus. E esse é um dos grandes problemas hoje. As pessoas não sabem bem quem é Jesus. Muitas das vezes as pessoas apenas pensam que ele é aquele que prospera e prospera. Alguns às vezes só veem Jesus, conhecem Jesus apenas como aquele exorcista que expulsa os demônios. Tudo bem, ele faz tudo isso. Mas ele não é só um que expulsa os demônios. Ele não é só aquele que prospera. Há algo especial em Jesus. É como dizia aquela mulher da ciência cristã. Ela dizia: o problema do Senhor é que você faz de Jesus divino. Tenta colocá-lo em um lugar onde ele não deveria estar. E Jesus era humano. E ela dizia: posso provar que Jesus era 100% homem. E é verdade, como homem Jesus dormiu, cansado dentro do barco. Como homem Jesus sentiu fome e ele pediu pão e peixe para comer. Verdade, a Bíblia diz que ele foi homem e em tudo ele foi tentado, ele veio na forma humana. Como homem ele sentiu sede, como homem ele se sentiu cansado, ele pediu de beber ali na fonte de Jacó, aonde estava a mulher samaritana, no livro de São João, capítulo 4. E ela dizia: Jesus era humano, Jesus não era divino, o divino não chora. E ela disse: Jesus chorou em São João 11:35, diante da sepultura de Lázaro. Realmente, como homem, ele muitas vezes se tornou um ser afetivo, emotivo, sentiu dores, sofreu a dor da perca, mas ele também manifestou Deus em sua vida. Porque seria impossível parar o mar, aquietar a tempestade. Seria impossível ter tamanho poder e autoridade sobre a natureza se não fosse Deus. Prova disso que quando ele aquietou a tempestade e os mares, até os seus discípulos que andavam com ele, comia com ele, participava de cultos com ele, todos os dias perguntaram uns para os outros: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles sabiam que ele era homem, mas perguntaram: que homem é este? Era homem, mas era diferente. Era pregador, mas era diferente. Orava pelos doentes, mas era um homem diferente. Pregava a libertação, a salvação, mas era um pregador diferente. E tem até um hino que diz: de repente o pregador começou a incomodar, mas porque era diferente. Não porque ele quisesse ser diferente dos outros, mas a sua comissão, o seu ministério, a sua visão, a sua responsabilidade era diferente dos outros. E ali nós encontramos, amados ouvintes, que Jesus, sim,
100% homem, mas incontestável, 100% Deus. Porque o próprio Nicodemos, que era mestre em Israel, ele teve que admitir, mesmo sem querer admitir. Ele disse: Rabi, Rabi é mestre. Bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém, ele admitiu, ninguém pode fazer o que tu fazes, a menos que Deus seja com ele. Nicodemos viu que havia algo diferente em Jesus. Ele foi buscar resposta em Jesus, vida eterna em Jesus, escape na pessoa de Jesus. Ele estava completamente chocado em ver as coisas que Jesus fazia. Nenhum homem nunca houvera feito o que Jesus fez. Nenhum homem nunca houvera falado, ensinado as coisas que Jesus ensinou. Para ser sincero, ninguém havia tocado tão profundo o coração dos homens. Ninguém nunca havia transformado vidas da maneira como Jesus transformou. E ali você então via, às vezes, algumas pessoas céticas, incrédulas, colocando em jogo o ministério, a pessoa de quem era Jesus. Alguns queriam fazer dele apenas um profeta, mas lembrando que todos os profetas nasceram de mulher e veio ao mundo pela via sexual, nascimento natural. Eles eram profetas, sim, boca de Deus, sim, traziam um recado de Deus, sim, mas em Jesus concentrava algo que não se encontrava nos profetas, não se encontrava em homem algum. Por isso, o melhor lugar para buscar Deus não é no homem. O melhor lugar para buscar Deus não é na religião. O melhor lugar para buscar a sua transformação é em Jesus, porque em Jesus tem algo que você não encontra em lugar nenhum. O profeta Isaías, ele resumiu a Bíblia em 66 capítulos, quando a Bíblia tem 66 livros. Mas em Jesus você encontra algo que não estava em Isaías. Moisés fez coisas maravilhosas, abriu o mar vermelho, chamou as pragas pelo poder de Deus, pela comissão do ministério que ele recebeu. Moisés tinha o pilar de fogo, tinha a nuvem, mas em Jesus estava algo que Moisés também não teve. Sim, os profetas tiveram parte da divindade. Os profetas eram a boca de Deus, expressaram a Deus, manifestaram a Deus. Mas quando Jesus chegou, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque Jesus não tinha só parte da divindade. Elias teve parte, Isaías teve parte, Eliseu teve parte. Mas quando Jesus chegou, Paulo, escrevendo aos Colossenses 2,9, disse: nele, em Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso, meu amigo ouvinte. Tudo o que você precisa está em Jesus. Você só precisa entender isso, está nele. Agora, como se aproximar dele? Como obter algo dele? E nós temos o texto de São João 11, quando Jesus se aproxima da casa de Marta e Maria. Lázaro já havia morrido. Para muitos não havia mais esperança. Até mesmo para Maria, ela já estava desanimada. Maria nem quis ir ao encontro de Jesus, estava ferida demais, sofrendo, curtindo a dor da perca, ficou dentro de casa. Maria, que era tão animada com Jesus, Maria, que era tão entusiasmada com Jesus, desta vez ficou ela sabendo que Jesus ia ter com eles, mas nem saiu-lhe ao encontro, estava desiludida, desanimada. Eu vejo que muitos hoje se encontram nessa situação, desiludidos, desanimados, ficaram tão escandalizados com o Evangelho, tão escandalizados com o homem, tão escandalizados com maus testemunhos, que nem mesmo consegue vir ter com Jesus, encontrar Jesus, ver Jesus face a face, ter uma experiência pessoal com Ele, ser consolado por Ele. Maria estava decepcionada. Parece que ela estava mais abalada do que Marta, porque a Bíblia disse que
Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria. Eram muitos os consoladores, porém nenhum era como Jesus. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha também, eis aí a diferença. Jesus vem também. Jesus aparece também no momento da sua angústia, no momento da dor da perca, no momento do seu desespero, quando tudo está sombrio. Pode que muitos venham, o pai vem, a mãe vem, o pastor vem, a igreja vem, mas um especial vem. Marta ouviu dizer que Jesus vinha também, só que ela nem esperou Jesus chegar. A Bíblia disse que ela saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, desanimada, sem ir ao encontro de Jesus, sem congregar, sem muitas perspectivas. Eu vejo muitos crentes assim, dentro de casa, apenas ouvindo pelo rádio, pela internet, sem congregar, apenas examinando dentro de casa. Mas há alguém que é corajoso. Eu creio que Deus sempre tem uma Marta. Deus sempre tem alguém que vai ao encontro. Deus sempre tem alguém que diz: eu quero conferir, eu quero ver de perto se é bem assim. Lá foi Marta ao encontro de Jesus. E interessante, ela sabia quem era Jesus, mesmo no momento sombrio, mesmo no momento de dor. Tem pessoas que às vezes perdem Jesus de vista no momento difícil, esquecem Deus, querem agir por si próprios. E a Bíblia disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que Jesus era a vida, ela sabia que Jesus era e é a resposta. Ela sabia que ninguém morre na presença dele, ninguém perece na presença dele. E por que você está perecendo, mulher? Homem, família, casa, igreja. Provavelmente tu não estejas na presença de Jesus, porque na presença de Jesus a igreja não morre, a fé não morre, o testemunho não morre, a coragem não some, o entusiasmo não se apaga. Por que estás tão desanimada assim? Marta reconheceu que na presença de Jesus, Lázaro de maneira alguma iria morrer. Mas tem uma coisa, a Bíblia disse de maneira bem clara, a Bíblia disse: mas também agora sei. Olha o que Marta estava dizendo, reconheceu o poder de Jesus antes do problema acontecer, mas continuou testificando do poder de Jesus, mesmo depois que o problema aconteceu. Ela ainda disse: mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não importa se meu irmão está na sepultura, não importa se ele morreu, não importa se tudo está indo de mal a pior. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta sabia que o Pai ouvia Jesus, o Filho. Marta sabia que o Pai sempre concedia o pedido do seu Filho. Marta sabia que ali diante dela estava a expressão de Deus, a imagem exata do Pai, o Filho manifestando o Pai. E ela disse: eu sei que se tu pedires, o Pai te ouvirá. Disse-lhe Marta: eu sei que Ele te ouve, eu sei que tu podes solucionar o nosso problema, eu sei que tu podes tirar esse desânimo de dentro de nós, essa decepção, esse desencanto. Nós vimos Lázaro morrer te chamando, o Senhor não veio, o Senhor pode tirar essa tristeza agora, essa imagem diante de nós. E Jesus disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. Ela não entendeu naquele momento, mas ela cria na ressurreição, ela cria no milagre. Ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse-lhe: Marta, entenda uma coisa, Marta, ressurreição é trazer os mortos à vida novamente. Ressurreição é tomar o espírito que saiu de dentro do homem e fazê-lo voltar. E ninguém tem poder para isso, Marta.
Somente Deus. A Bíblia diz que sai o espírito do homem e ele morre, volta ao pó e o espírito vai a Deus. Ninguém tem poder para tirar o espírito de Deus e colocá-lo novamente dentro do corpo morto. Somente o próprio Deus. E disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Que coisa difícil entender. Aparentemente para uma mente confusa. Que coisa complicada. Como assim? Quem crê em mim nunca morrerá. Lázaro creu e morreu. Tantos outros creram e morreram. Mas morte, meu amigo ouvinte, significa separação eterna de Deus. E Jesus estava falando daquela segunda morte. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que tenha morrido na carne, ainda que tenha descido à sepultura, ainda que tenha ido ao crematório, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está morto fisicamente, mas não está morto espiritualmente, porque morrer espiritualmente significa estar eternamente separado de Deus. Se você crê em Deus, como diz as Escrituras, você não pode morrer, pode que morra fisicamente, mas espiritualmente você está com Deus, e há uma essência dentro de você que te trará a ressurreição novamente, que te trará a vida novamente. E ali Jesus desvelava perante Marta um grande segredo, um grande mistério, o mistério da nova vida, da vida após a sepultura, da vida após a morte física, a morte humana. E Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és ungido, eu creio que tu és a ressurreição. Agora eu creio que o que tu quiseres fazer, o Senhor pode fazer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma revelação que Marta teve, Pedro também teve em São Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou, a partir do verso 13, que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos. Quantas concepções, quantas visões errôneas acerca de quem era Jesus. Mas Jesus olhou e disse: e vós? Vós que tendes andado comigo todos os dias, comido comigo todos os dias, pescado comigo, vós que tendes visto os enfermos sendo curados, e vocês que são os meus seguidores, que dizem? Que vocês dizem que eu sou? E a Bíblia diz que Simão Pedro, iletrado, não sabia escrever, não sabia assinar uma promissória. Simão Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Há uma grande diferença entre o Cristo para um Cristo. Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer ungido. Ele não era um Messias, um Cristo, um ungido. Há vários ungidos, há vários Cristos, há vários Messias. Mas Pedro viu o diferencial. Pedro disse: tu és o Cristo, o exclusivo, o especial, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, de quem Isaías disse que viria através da Virgem. Nós reconhecemos quem tu és. E aquilo alegrou Jesus. Jesus gosta de ser conhecido pelos seus filhos. Ele disse: Simão, filho de Barjonas, digo que tu és Pedro, e não foras revelado pela carne nem pelo sangue, mas o Pai que está no céu é que te revelou. E sobre esta pedra, sobre esta visão, sobre esta revelação, acerca de quem é Jesus, eu vou edificar a minha igreja. E se ela estiver edificada sobre quem é Jesus, conhecendo-o independente das adversidades, independente da circunstância,
se ela estiver baseada nessa fé, nesta visão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia nos diz, meu precioso ouvinte, que Pedro teve uma visão que foi vinda do Pai que estava no céu, simplesmente porque disse: eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Marta teve a mesma revelação. Ela disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quando ela disse: tu és aquele que havia de vir ao mundo, ela entendeu que Jesus era Isaías 7,14, o Filho da promessa, o Filho da Virgem. Ela entendeu que Jesus era aquele de quem Isaías houvera profetizado. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Será o teu nome maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Ela entendeu que Jesus era Zacarias 9,9, aquele rei que desceria o Monte das Oliveiras amontado sobre o jumentinho, aquele que havia de vir ao mundo, aquele que foi prometido nos Salmos e pelos profetas. Ela teve uma revelação tremenda, uma visão tremenda. E quando a revelação, a visão espiritual se abre, oh meu amigo, um trovão explode, um grande poder infunde-se dentro daquele coração. Aquilo atrai fé, aquilo atrai o poder sobrenatural, o poder vivificador, o poder da ressurreição. E foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que quando ela teve essa visão de quem era Jesus, a Bíblia disse que Jesus foi ao sepulcro. Mas antes Marta correu, a igreja animada, a igreja que obteve a revelação, Marta, acerca de quem era Jesus. Ela saiu correndo para acordar Maria, a igreja que estava desanimada, a igreja que estava dormindo dentro de casa. E a Bíblia disse: e dito isto, partiu Marta correndo e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. O mestre chegou e te convida para vir assistir o milagre, para você ver quem ele é. Você está tão desanimada, venha ver, o mestre está cá, o mestre chegou, o mestre te chama. E quando ela veio, ela se depara lá diante do sepulcro de Lázaro, e Jesus ora, e Jesus clama, e Jesus chora, e Jesus começa a dizer: Pai, o Senhor sempre me ouviu. Em outras palavras, Pai, o Senhor abriu os olhos do cego, Pai, o Senhor colocou os paralíticos para andar. Ele começa a buscar ao seu pai, e de repente ele diz: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, cheira mal, porque já tem 4 dias que ele está morto. Não tem problema se cheira mal, não tem problema se faz dias que ele está morto. O mestre está cá, o mestre pede para tirar a pedra, o mestre pede para lançar fora o tropeço, o mestre pede para abrir o sepulcro. A ressurreição e a vida está aqui. Cheira mal, faz 4 dias, não importa quantos dias fazem, aquele que crê verá a glória de Deus. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. O mesmo Jesus que animou Maria desanimada foi o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora da sepultura. E este mesmo Jesus, agora mesmo, ele também te chama, igreja desanimada, crente desanimado, parado, estacionado há muito tempo. Ele está falando contigo agora. Ele mandou Maria ir te dizer: o mestre está cá e te chama, o mestre está vivificando a palavra, o mestre está visitando a nossa cidade, o mestre está indo para o sepulcro, o mestre está indo chamar a Lázaro, o mestre te chama.
Eu creio que mais uma vez, amigo ouvinte, o Mestre te chama. Ele pensou em ti, ele lembrou de você. E neste programa de hoje, o Mestre te chama. Venha ter com Jesus.